Então, vamos começar das primícias do leilão, questão de fundamento básico, que ainda assim muitas pessoas se pegam numa falta de entendimento. O que é um leilão? O que é um leilão? Quantos tipos de leilão? O leilão nada mais é do que uma execução. Ele vai estar, um imóvel vai estar sendo executado por uma determinada situação. Nos leilões judiciais, o processo. Esse processo ele pode ter origem na vara do trabalho, na vara civil, na criminal, na vara família, vara ambiental. Já peguei leilões em todas essas situações. Agora, quando se fala de leilão extrajudicial, normalmente é um leilão por dívida. Um leilão que tem como origem um banco. A pessoa contratou um financiamento, tomou um crédito para fazer uma aquisição, não honrou o financiamento, o banco, lógico, ele quer de volta o dinheiro. Então ele executa o contrato, toma de volta o bem na parte de comercializá-lo o mais rápido possível, vendendo muito abaixo do preço e poder estar garantindo seu dinheiro de volta, ou uma parte dele pelo menos. Também pode ser encontrado leilões extrajudiciais na forma de troca de frota, na forma de venda direta, que a pessoa pode se cadastrar num leiloeiro para justamente estar vendendo seus bens. E por que aproveitar uma oportunidade de leilão? No caso, porque você tem que tomar muito cuidado ao aproveitá-la. Por quê? Porque nem sempre as pessoas sabem consultar qual a origem do leilão. A pessoa recebe um anúncio no Instagram, recebe um anúncio no Google na hora de estar buscando e entra em um site sem saber procurar a origem e acaba caindo em uma cilada. Não sabe avaliar um edital, não sabe avaliar um processo, não sabe ter uma pessoa que preste esse tipo de assessoria a elas, justamente para garantir que tem uma segurança da operação, e por esse motivo acaba perdendo muito dinheiro quando cai num golpe, ou como é o caso até que eu estava hoje à tarde, eu fui tomar café com um amigo aqui paulista. Ele por acaso é campeão brasileiro de salto de paraquedas, me chamou aqui para saltar essa semana inclusive. Pegando devido à conexão. Aí conversando com ele, peguei um depoimento interessante, onde pessoas estavam fazendo arrematações em um determinado grupo, sem avaliar os processos. Olha que risco para uma situação dessa. Kaique aqui ele tem bastante experiência também, né, Kaique? Com essa parte. Olha o risco que é você estar fazendo uma arrematação sem avaliar o processo. Vocês tá travando aqui, vocês me ouvem bem? Me dá um alô aí se estão me ouvindo bem, por favor. Parece que estabilizou. Então, o risco que é você fazer uma arrematação judicial sem saber avaliar o processo. Tem muitas pessoas que dizem que deve avaliar somente o edital e partir para cima da arrematação. Só que aí que tá, se o processo que ordena a elaboração do edital por um determinado débito, como é que você não avalia o processo? Quantos vícios há em um processo que acaba muitas vezes anulando um leilão? As pessoas não sabem discernir sobre essa parte, precisa ter um suporte, uma assessoria adequada. É isso que eu faço no Flip Club. Eu já tenho mais de 7 anos de experiência com isso. E justamente para quê? Quantas situações chegam para mim em questão de você avaliar um edital e você descartar imediatamente. Porque assim que você começa a analisar, você pega os vícios. Que tipo de vício? A pessoa é casada, é um processo onde o executado é uma pessoa física e é união, como é universal de bens. A pessoa muitas vezes está lá executada e não foi nem, como é que fala, o oficial nem conseguiu localizar o executado e o leilão seguiu. São várias situações que acontecem. Questão de vícios do próprio fluxo do processo. Uma assessoria faz toda a diferença. A pessoa tem que estar sabendo encontrar essas situações. E da mesma forma que tem os riscos que anulam um leilão, há determinadas situações, que eu gosto de dizer, que acabam espantando concorrência. Por exemplo, muitas pessoas acabam dispersando. Olá Priscila, excelente noite. Morgana, beleza? Há determinadas situações que acontecem
que acabam, que eu falo, que é espantando a concorrência. Por exemplo, você pega um imóvel onde ele fala que tem um determinado financiamento, só que aí é que tá. Diz que o financiamento foi contratado em 2018, 2015, não sei lá. Se for uma questão de um veículo 2023, 22, independente, quando você para consultar, a pessoa apenas não baixou, a pessoa já quitou o financiamento. Você não conseguiu nem procurar, pesquisar, entrar em contato com o banco, buscar lá na agência, não conseguiu verificar determinadas situações, que acaba espantando a concorrência. Por quê? Porque, de acordo com o STJ, o financiamento ele deve ser subrogado, desde que o valor da arrematação compense esse valor. Todo valor que exceder será da responsabilidade do arrematante, desde que expresso em edital. No caso de financiamento, não. No caso de débito de condomínio. No caso de financiamento, você vai assumir essa parte daqui, desde que ele não supere. Se você não tiver devida atenção, por exemplo, eu arrematei um veículo outro dia aqui, que ele consta lá um débito com o Bradesco. Só que aí que tá. Quando eu consultei com o Banco Bradesco, com minha gerente, esse débito tinha sido quitado ano passado. Resultado, arrematei um veículo sem nenhuma concorrência, um veículo de 270 mil, eu comprei por 130 mil, sem disputa, parcelado sem juros, por uma questão de financiamento, pois indicava na documentação que tinha uma alienação fiduciária com o Bradesco. A pessoa saber pesquisar as informações a fundo faz toda a diferença. Você tem que buscar ter um jurídico pujante, um jurídico com experiência na parte de direito imobiliário, principalmente. Por quê? Porque são vários detalhes onde só o especialista sabe. Ter uma assessoria adequada faz toda a diferença. Essa parte te garante uma segurança no teu fluxo de arrematação. Como é que você vai saber se o imóvel tem dívida? Muitas vezes o próprio processo vai estar informando isso. Muitas vezes quem está executando, o exequente, ele que vai estar lá apontando lá, ó, eu quero receber meu dinheiro, você tem que me pagar, e aciona. Muitas vezes é o condomínio, muitas vezes é o banco, muitas vezes é um terceiro. Teve um imóvel que iria fazer a arrematação essa semana, só que o leilão, infelizmente, ele foi cancelado. A asta inteira foi cancelada. O que acontece? A gente foi avaliar o processo, quando foi chegando próximo da data da arrematação, o que acontece? Apareceu uma outra penhora. Quando a gente foi buscar a fundo para ver o que era o quê? Apenas uma outra pessoa, um outro credor, onde o executado, quem estava perdendo o imóvel, estava devendo. Ou seja, esse outro credor ele queria só receber o dinheiro dele, tanto que ele juntou nos autos, não tem interesse, informando que não tinha interesse algum no bem. Ele queria só o dinheiro, ele queria participação financeira em cima do valor da arrematação. Você saber quando você vai poder entrar no imóvel sem preocupação, porque você consultou os débitos, consultou os detalhes, consultou todos os trânsitos em julgado. O que é isso? Você conseguir estar avaliando de uma forma completa a questão do leilão. Quando é que eu posso entrar no imóvel? Se o imóvel está sozinho, está desocupado, por exemplo, eu gosto muito de áreas. Eu gosto, por quê? Porque eu negocio com grandes incorporadoras e fico como terrenista, ou então vendo a elas e ganho uma excelente comissão em cima. Lotes, por quê? Porque eu não tenho que desocupar nada. Imóveis desocupados. Só que aí é que tá. Se o imóvel não está ocupado, eu vou deixar de arrematar por conta disso? De forma alguma. Porque num processo de emissão de posse, ao solicitar a carta da arrematação, a gente já consegue solicitar imediatamente o quê? A emissão de posse imediata, com acesso forçado, se necessário, com apoio policial. O que é que isso quer dizer? Deixa eu traduzir. Ao sair a carta, a gente vai solicitar o oficial de justiça, vai agendar com a guarnição de polícia e vai enviar uma viatura mais o oficial lá. O que acontece? A pessoa ou sai ou sai. Você manda um representante da empresa, para nunca se expor, lógico. Você manda um representante da empresa e junto, e o cara só espera no carro. E combina com o oficial, que pegou a chave, só dá o ok, e vem aqui me entregar a chave. A pessoa saiu, tudo certo. Por quê? Porque quando chega esse momento, já é no final do trâmite, a pessoa já saiu, já teve que sair do seu imóvel. E ela, justamente,
Qualidade de conexão. Voltou aí, pessoal? Vamos para cima. A pessoa já sabe que ela está perdendo imóvel. Por quê? Porque o oficial de justiça já teve lá, já teve toda a questão de comunicação. O leilão nunca acontece do dia para a noite. São meses para poder chegar até a fase final de execução, aonde a pessoa vai estar perdendo o imóvel. Ou seja, tem todo um trâmite para isso. Só que o que acontece? O arrematante ele está prestando um favor não só à comunidade, mas também à economia local. Por quê? Vamos considerar um condomínio. Para um condomínio, é interessante ou não ter um condômino adimplente, com um condomínio lá em dia? O condomínio tem conta para pagar. A pessoa está com seu condomínio em dia, a pessoa está com seu IPTU em dia, a pessoa, mesmo que não esteja frequentando, que consiga manter uma conservação do imóvel. É muito satisfatório quando você arremata um imóvel. Tem uma situação que eu arrematei a casa mais feia de uma rua, lá em Feira de Santana, interior da Bahia, a segunda maior cidade da Bahia, na verdade. O que acontece? A casa mais feia da rua. Ao concluir a obra do flip imobiliário que nós fizemos, a reforma que nós fizemos, que acontece? Vieram os vizinhos agradecer. Pô, seu Tarcísio, muito obrigado. Essa reforma que foi feita aqui nessa casa valorizou a nossa rua. Essa era a casa mais feia da rua. E a nova moradora é gente fina. Olha que situação. Que aí a gente consegue estar avaliando. Você tem que buscar ter segurança, saber como você vai fazer, saber qual o passo a passo correto, quais os custos envolvidos. Tudo isso tem que estar mapeado. Tudo isso você tem que ter uma previsibilidade. Leilão não é tentativa então de... Você consegue minimizar muito qualquer possibilidade de intercorrência. Lógico, vai para um aval jurídico, ou seja, vai para um aval de uma pessoa final. Só que se o processo está todo congruente, tem toda uma linha processual e toda ela foi atendida, todos os riscos mapeados, a possibilidade de ter um imprevisto é muito reduzida, mas ainda assim acontece. Exemplo de hoje, eu tive uma situação, eu tinha bens para arrematar hoje, assim como quinta-feira, e o edital a asta foi cancelada. Só que aí é que tá, não foi nada a ver comigo, tampouco com os bens que eu iria arrematar. Sim, todos os lotes foram cancelados, independente de motivo, mas são coisas que acontecem. São riscos inerentes à profissão que um arrematante profissional passa. O que acontece? Conversei com os clientes, conversei com as pessoas às quais eu presto minha consultoria, expliquei para ele toda a situação, peguei a devolutiva que teve, que já foi publicada, encaminhei a todos eles e paciência, bola para frente, vamos atrás de outras arrematações, outras aquisições. Quando você fala de leilão, você tem que ter estratégia. A estratégia garante a performance. Qual é a diferença de você estar fazendo uma arrematação judicial para uma extrajudicial? Qual a finalidade que vai ter isso? Esfriar e a chuva pegar. Misericórdia. Voltou? Voltou. Qual estratégia você vai fazer? Sua estratégia de alavancagem? O que é estratégia de alavancagem? Eu vou comprar barato, vou vender no preço de mercado ou próximo disso e garantir um ganho de capital. Ah, não, minha estratégia é de renda. Eu quero comprar um imóvel bem descontado com um sinal mínimo. Muitas vezes o extrajudicial é utilizado para essa finalidade, que é um sinal apenas de 5%, o saldo financiado. E você consegue estar fazendo a estratégia acontecer, garantindo retornos entre 8%, 10%, 12%. Por quê? Porque se você comprou um imóvel, vou dar um exemplo aqui, a gente pegou um imóvel de 350 mil por 142 mil, com 5% de sinal, 7.200 e alguma coisa de sinal, e o saldo financiado ficou com uma parcela de cerca de R$600. Só que aí que tá, esse imóvel é alugado a R$2.300, ou seja, faz 1.700, desconta a parcela, você faz 1.700 de renda. 2.300 em cima de 7.000 dá quanto percentual?
que foi seu sinal. Ah, beleza, tem honorário, tem leiloeiro, mas ainda assim, você vai fazer um retorno acima de 6, 7% ao mês sobre o investimento, muito acima do que qualquer outra oportunidade de mercado consegue dar. Nilda, tudo bem? A performance vai de uma estratégia bem elaborada. Se você consegue ter a assessoria correta, consegue estar executando uma melhor forma de ter esse acompanhamento, tanto da parte estratégica como durante o leilão. Ah, e tem leilão em toda a região? No Brasil todo tem. Só a Caixa Econômica colocou mais de 50 mil imóveis em leilão agora. Judiciário, mais de 1.200, 1.300 imóveis vão a leilão por mês. E detalhe, a grande maioria nem é arrematado. Eu estava conversando, foi com o Kaique, excelente, aqui em Campos do Jordão, de 4 milhões por 1 milhão e ninguém arrematou, num dos melhores condomínios de Campos do Jordão. Aí a pessoa faz o quê? Eu fico frustrado. Junta o dinheiro dessa Alphaville toda aqui e não compra tudo que tem oportunidade. Como é que pode uma situação dessa? Quando você pega a mão, quando você cria, consegue se juntar com pessoas que te dão essa segurança na hora de fazer o investimento, você consegue ver que vale muito mais a pena você arrematar imóveis do que você construir. Exemplo, eu sou engenheiro civil, sou perito em patologia de obra, auditor de qualidade de obra, sou projetista de instalações. O que acontece? Já fiz diversas obras, hoje eu vejo que vale mais a pena arrematar. Por quê? Porque no meu pior cenário de arrematação eu estou fazendo 35% de retorno sobre a arrematação, né? Não necessariamente o desembolsado. Quando você fala sobre o desembolsado, eu faço mais de 100%. Só que aí é que tá. Você faz uma arrematação, o saldo em 30 parcelas. Rapaz, é começar uma chuvinha, um frio, o sinal vai embora da internet, misericórdia. Tá legal aí, gente? Vamos nessa. Vou dar exemplo desse imóvel aqui que a gente iria arrematar, que foi cancelado. A gente fez uma projeção para 12 meses para realizar a venda desse imóvel. Um imóvel de 2 milhões e 900 estava sendo leiloado por 1 milhão e 160 e a gente calculou com um sinal de 25% e 12 meses de parcela paga, com todos os custos, a gente desembolsaria algo em torno de 930 mil reais. Só que aí que tá, o imóvel vale 2 milhões e 900, a gente vender de 2 milhões e meio, a gente ainda está fazendo o quê? 2,5 para 900 está fazendo 1 milhão e 600 de volta. Ou seja, a gente desembolsou 900 mil, vou arredondar. Vendeu de 2,5. Olha a diferença. O retorno financeiro que você consegue ter em cima de uma boa rodada de leilão, bem planejada, estratégica. Você saber avaliar o que você vai realizar, qual a vocação daquele imóvel. Na verdade, a excelência é primordial no jogo do leilão, com certeza. Com certeza. Rapaz, cada operação, Kaique, que eu parar para contar aqui, do que já foi feito, é surreal. Surreal. Se eu falar de operações realizadas para incorporações, nem se compara. Por quê? Porque não vai ser a venda mais do bem, vai ser a venda da incorporação. O que o resultado acaba sendo expressivamente maior. Como eu estava falando, eu deixei de construir e passei somente a arrematar. Por quê? Porque para eu ter que parar para mexer com obra, o que acontece? Tempo. O tempo de eu executar uma casa popular, eu arremato, tomo posse e vendo uma casa com muito menos tempo, muito menos trabalho, uma equipe muito mais reduzida, sem tanta dor de cabeça, não tenho preocupação com garantia. Pensa que coisa excelente você saber arrematar imóveis de leilão, onde você vai estar comercializando um imóvel usado, onde você fez um flip imobiliário garantindo uma boa reforma, uma boa qualidade de obra, e você vende esse imóvel. Qual é o supra-sumo dessa situação? Você vai vender num preço de mercado, ou próximo dele, e você não vai ter que se preocupar com garantia do imóvel.
Eu tenho um amigo que ele é construtor em Feira de Santana, construtor pujante. Ele executa casas de alto padrão e incorporações lá. O que acontece? Ele fez uma casa de alto padrão, não, foram duas casas de alto padrão na verdade. As duas deram um problema na piscina. Olha que dor de cabeça. E ele vendeu financiado. O banco exigiu dele fazer a manutenção dessa piscina. Detalhe, ele já vendeu essa casa tem 2 anos. Ele ainda tem que ficar cuidando da piscina do cara. Já esvaziou e reencheu aquela piscina umas 3 vezes. Olha que dor de cabeça de retrabalho. Olha que dor de cabeça de gasto mental e gasto do nosso maior ativo, que é o nosso tempo. A pessoa saber que se o meu tempo é o que é mais valioso para mim, como é que eu economizo o meu tempo garantindo o mesmo resultado superior? Por quê? Eu falo o tempo todo. Se o que eu ganho está satisfatório, massa. Mas se você sabe que tem pessoas que fazem o mesmo ganho que você faz em um mês, apenas em um dia. E tem pessoas que fazem o mesmo ganho que você faz em um mês em questão de 1 hora. Eu estou aqui no ecossistema do Pablo Marçal. Meus filhos estudam na escola dele. Moro aqui em Alphaville. Aí numa conversa com ele aqui outro dia, o cara fala assim, rapaz, só de minhas aplicações financeiras eu faço 40 milhões por mês. Sem mexer em uma live, sem fazer um conteúdo, sem botar minha cara no sol. Mas ainda assim eu faço. Por quê? Porque eu me desafio. Porque eu sou vendedor. Porque eu quero fazer acontecer. Aí você olha um cara desse e pensa assim, putz, quanto é que você vai fazer 40 milhões no mês? Imagina aí, dá mais de 1 milhão por dia. Detalhe, ele me contou no outro dia que só de por hora, contando o ativo com o passivo que ele recebe, ele faz em torno de 7 milhões por hora. Bora, Danilão! Beleza, irmão? Ou seja, 7 milhões por hora. Sempre tem alguém que faz o resultado que você faz em um mês em apenas um dia, assim como tem pessoas que fazem o mesmo resultado que você faz em um mês em apenas 1 hora. A questão toda é o quê? Como você vai estar fazendo para poder subir o nível? Eu construía, hoje eu arremato. Hoje além de arrematar, eu presto consultoria, garantindo arrematações estratégicas com segurança. Você saber o quê? Você tem que ter uma estratégia de entrada, pois quando se fala de imóveis, o lucro é na compra, não é só no processo. Você saber qual vai ser o custo que você vai ter para realizar esse flip imobiliário, fazer essa manutenção desse imóvel que precisa ser feito, com o mínimo de custo possível, garantindo uma máxima qualidade. E o terceiro ponto é o quê? Qual a estratégia de saída você vai ter desse imóvel? Como é que você vai botar esse imóvel para frente? Você vai fazer de que forma? Qual a sua estratégia? É locação? Massa! Vamos montar uma equipe de corretores e trabalhar para ter uma locação estratégica. Ah, vai vender? Excelente! Quanto é que vale esse imóvel? Ah, arrematei aqui de 300 mil, vale 1 milhão. Pronto, bora vender de 15% abaixo da FIP. Da FIP o quê? Do valor de mercado. Vamos vender aqui de 850 mil, garantir que ele gire rápido, que ele consiga estar saindo o mais rápido possível. Por quê? O interesse é o giro quando se fala de imóveis. O cenário ideal é o quê? Você arrematar o imóvel e vender antes mesmo de terminar a obra do flip imobiliário que você está fazendo. Tem uma casa que eu fiz, não foi esse ano agora, foi ano passado. A gente arrematou a casa, foram 42 dias de obra, se eu lembro bem. Com 30 dias a casa estava vendida, com sinal recebido. Com 30 dias. A mulher guardou a casa, ela ficou pedindo assim, pô, seu Tarcísio, você consegue trocar o vaso? Eu quero outro modelo de vaso. Consegue trocar o piso? Eu falei, minha senhora, bora fazer o seguinte, esse é meu orçamento daqui, dessas peças que está abrindo para trocar. Você me paga a diferença que eu compro. O que acontece? Fiz do jeito que ela queria, ficou satisfeita. Com menos de 2 semanas depois, a casa estava entregue, dinheiro recebido, sem garantia, já livre de qualquer dor de cabeça. Só quem é de obra sabe a dor de cabeça que você tem que dar garantia de serviço, misericórdia. Isso daí é para acabar com qualquer um. A pessoa tem que garantir performance, minimizar riscos, tem que ser estratégico. Você vai adquirir de que forma?
um imóvel em leilão? O imóvel ele pode ser adquirido hipotecado. O que é hipoteca? É como se fosse um financiamento, só que é sem juros. Você paga apenas uma correção IPCA. Você compra imóveis judiciais, né, em sua grande maioria, 25% de sinal, saldo em 30 vezes sem juros em hipoteca. Ou seja, você vai comprar com um excelente desconto de mercado e ainda compra pagando só 25% de sinal. Ah, é sempre isso, Tarcísio? Não, tem casos que é 60 vezes. Tem caso 60 vezes sem juros. Tem casos que é 20% de sinal. Tem casos que é 30% de sinal. Tem casos, como um que eu peguei aqui, 50% de sinal e o saldo em 2 vezes. Cada caso é um caso. Depende do valor, depende de qual a origem desse leilão, depende de vários fatores, qual o valor da dívida. São N situações e você saber montar a estratégia correta para poder realizar essas arrematações. Ah, só faz hipotecado? Não, faz financiado também. O leilão extrajudicial, na sua segunda praça, você consegue comprar imóvel com 5% de sinal apenas e financiar o resto. Só que qual o detalhe? Você vai ter que arcar com débitos de IPTU, condomínio, tudo que tiver. Tem que estar ciente disso, tem que levantar esses custos para não ser pego de surpresa. Por quê? Porque o leilão extrajudicial ele foi leilão, nesse caso, porque era um débito de financiamento. Então, você não se preocupa com débito de financiamento. Você se preocupa com o quê? Condomínio e IPTU. Por quê? Porque já peguei situações aqui em São Paulo, um apartamento foi na Moca, meu Deus, eu não lembro agora. O que acontece? Um apartamento de 1 milhão por 500 mil e com 600 mil de débito de condomínio. E aí? Ah, vou dar 5% de sinal, 25 mil e o saldo financiado. Mas e aí? Tem 600 mil de condomínio, irmão. Você vai ter que pagar esse caso. Vale a pena você entrar nisso? Ah, e você pega um leilão aqui, você não avaliou direito, não cita esse débito de condomínio no material, mas o juiz determina que você pague. E aí, o que é que você faz? Paga. Já vi pessoas avaliarem errado um edital de leilão, um processo de leilão, nesse caso foi judicial, e arrematou um imóvel com um débito expressivo de condomínio, assim como de financiamento. E a pessoa arrematou mesmo assim, sem saber. Por quê? Porque não teve uma assessoria adequada. Olha a importância que é você ter o acompanhamento adequado na hora de realizar um leilão. Leilão, se surgir um leilão amanhã, se eu não conseguir ver o processo completo, se eu ver que o processo é muito grande, eu nem vou, nem me iludo. Por quê? São vários detalhes. O lucro no leilão está no detalhe. Porque um detalhe errado que você analisa, esse leilão pode se tornar inviável. Um detalhe que você analisa, você pode pegar um gap do leilão que vai espantar toda a concorrência e você vai arrematar sozinho. Tem noção do que é isso? Só quem já fez sabe. Só quem já fez sabe. Você não precisa estar com o valor total em mãos. Precisa saber avaliar o edital para saber quanto você vai pagar de sinal, quanto você vai pagar de parcela, para poder estar montando a sua estratégia. Você já fez isso várias vezes. Só há 7 anos fazendo isso. Também tem os leilões que estão à vista. Algumas vezes vale a pena. Por quê? Porque você consegue encontrar leilões na venda direta. O que é a venda direta? Já passou por todas as fases, ninguém comprou. O que acontece? O leilão dá um desconto o juiz dá um desconto de 90% e fala: ó, isso aqui é para sair de qualquer jeito. Você vai e compra, 90% de desconto. Agora, quando você pega um leilão de execução fiscal, por exemplo, tem um que a gente vai pegar essa semana, que é de execução fiscal. Passa sinal de 20% e parcelado em 60 vezes, 59 vezes no caso, né? Que é sinal mais 59. 59 vezes, sem juros, correção IPCA. Parcelado desse jeito a gente compra até palha seca. Não existe não. Ou seja, se você não você tem que saber avaliar todos os débitos, tudo que vai envolver para estar fazendo a arrematação e estar garantindo isso.
Você indica quem? Eu indico o Flip Club, para quem não conhece. O Flip Club é minha comunidade. Lá, questão de tirar dúvidas de leilão, questão de aprendizado de leilão, de apresentação de oportunidades. A gente faz tudo isso lá. A gente encontra toda essa parte lá. Aqui, como eu estava falando aqui, o leilão você tem que saber avaliar toda a situação. Se o imóvel está livre, se o imóvel está ocupado. Está ocupado não quer dizer nada demais. Você vai, na carta você vai solicitar a desocupação. O juiz ele vai, assim que libera a carta, se você solicitar adequadamente, o juiz já vai liberar a sua emissão de posse imediata, com o acompanhamento necessário, já de imediato. Ou seja, você já vai tomar posse do seu imóvel. Vai depender basicamente da disponibilidade do oficial de justiça no agendamento, porque às vezes o cara demora 10 dias, 15 dias para ter disponibilidade. Qual o perfil para entrar em leilão? Toda pessoa que quer crescer, toda pessoa que quer fazer investimento imobiliário. Quem já é do mercado imobiliário já sabe muito o que tem que ser feito. Agora, quem não é e quer ter um acompanhamento para ter a segurança desse processo judicial, quer fazer um investimento imobiliário de fato, contrata uma assessoria, nós fazemos isso e a gente consegue estar garantindo a melhor estratégia para estar fazendo as arrematações, poder estar garantindo a sua alavancagem e estruturação patrimonial. Quando o imóvel ele está ocupado, muita gente gosta de negociar, muita gente gosta de fazer determinadas propostas para liberar mais rápido. Na verdade, eu não sou de muita conversa. Ao solicitar a carta, já solicito com o oficial de justiça, com o acompanhamento policial necessário, emissão. Tudo é aprendizado. Olha a situação. Teve um imóvel que nós arrematamos, onde na carta foi solicitado assim: emissão de posse imediata. Vamos colocar dessa forma. A gente agendou com o oficial de justiça, ele agendou, foi 5 dias para ir lá no imóvel, foi advogado e foi um representante da empresa. Chegou lá, a mulher de dentro da casa, ela disse: eu não vou abrir meu portão. Aí o que acontece? Vai a gente solicitar a retificação da carta de posse imediata, com acesso forçado. Aí chega lá, o oficial novamente, a gente agenda, foi mais 15 dias. Aí a pessoa vai e ele chega lá e fala, forçada. Se você entrar aqui, ele quebra tudo. Acontece. A partir desse momento, quando aconteceu essas situações, tem muito tempo já isso. Tem uns 6, 7 anos já essa situação. Eu passei a solicitar já o quê? Imediata com acompanhamento policial. Quando você vê um oficial de justiça lá um policial lá de fora da casa, ou no caso quem está sendo executado perdendo o imóvel, ela não tem do que reclamar. Ela vai fazer o quê? Vai bradar com um policial que está com ordem de entrar, forçado se necessário? Vai desacatar uma autoridade para ir presa? Não vai. A pessoa vai ter que sair. Vai estar realizando esse processo. Como que você vai fazer? Se você não souber abordar, não souber conversar isso, deixar tudo isso pré-alinhado, você acaba tomando um puxão de orelha do juiz, do assessor, do pessoal lá. Procuração rural também, produção rural. Você fala o quê? De arrematação de área rural? Tem de tudo. Tem arrematação até... Tem de tudo, tem arrematação... Não sei como é que tá. Voltou o sinal? Tá vendo aqui, ó, produção rural também. Eu fazer, tem leilão até de tambor, tem leilão de instrumento musical, tem leilão de computador, tem leilão de joia, tem leilão de tudo que você imagina. Voltou? Miséria. Tá de olha que não tá nem chovendo, tá só frio aqui, viu? E olha que não tá nem chovendo, tá só frio aqui. Que legal, 9 graus. Aí vai, a gente que se segure aqui. A gente que é da Bahia, vem aqui para a região de São Paulo, interior de São Paulo. A gente fica sofrendo nesse friozinho aqui. Muitas vezes você não precisa nem judicializar para fazer uma desocupação. Só que eu prefiro já vir com a carta, já mandar o oficial, já evita a situação de desgaste, de ter que fazer acordo, de ter que fazer qualquer tipo de situação. Por quê? Porque
Porque você já arrematou, é direito seu. Muitas pessoas gostam de falar assim, não precisa fazer a emissão de posse, eu vou abordar e vou tirar lá a pessoa na paz. Não tem estresse nenhum, não tem briga nenhuma. Vai o oficial, vai a viatura lá e tira o pessoal. Cada pessoa trabalha de um jeito. Você pode entrar em contato, mas também, se eu ver que o meu é desocupado, nem entra em contato. Apenas chega lá no condomínio, entrega a carta de arrematação, entrega a matrícula já transferida, revoga os acessos do antigo dono e você já toma posse do seu imóvel. Agora, vamos falar assim, muita gente está vindo começar a falar de leilão. Agora, por que poucas pessoas falam abertamente sobre o leilão? Questão de vivência. A pessoa que fala de leilão com propriedade, ela sabe todo o fluxo do leilão, desde o garimpo, que eu digo, é você saber onde pesquisar o leilão, saber como avaliar, saber como desocupar, como fazer a sua emissão de posse devida e poder estar fazendo. Quem faz a desocupação? O oficial de justiça e a viatura e um representante da empresa. O seu mesmo já fiz? Eu gosto. Porque a gente documenta, a gente filma, bate foto, tudo isso vira história pra gente contar depois. A gente poder estar vendo. Teve uma situação que foi engraçada, que a mulher se escondeu na casa da vizinha. Quem achou? O oficial ia embora. Aí eu pedi ao policial, puxa aqui no CPF dela, no teu sistema aí, vê se tem algum endereço de parente aqui perto. Por acaso ele achou que a vizinha do fundo era a cunhada. A gente foi bater na vizinha do fundo. O que acontece? Ela estava lá escondida. Eu tenho foto da situação. Aí tá o oficial, tá a mulher lá, a mulher assim, a cara de surpresa, e o oficial de capacete, uma vizinha dele lá, que encontrou, e o policial do lado. Tudo isso vira história para você contar. Você saber tá fazendo isso, só que lógico, sem se expor. Você deixa aí lá o pessoal e você fica afastado, só aguardando a situação. As pessoas que falam abertamente de leilão, elas têm histórias para contar, têm vivência. A pessoa sabe dizer o quê? Pô, nas vezes que eu arrematei foi assim, 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 desse jeito. É um mercado que, apesar de estar começando a ganhar visibilidade de pouco tempo para cá, ele sempre existiu. Ele ainda assim é muito pouco explorado. Por quê? Porque tem muito imóvel disponível no leilão. Como eu falei aqui, juntar essa alfaville toda aqui para arrematar tudo que tem de oportunidade nesse mês, não dava conta. Faltaria dinheiro. Por quê? Porque é muita coisa. E todo dia, ainda mais graças a esse governo que está agora aqui, essa bênção, vai ter muito mais imóvel vindo no leilão. A pessoa poder estar... muitos perdendo seus imóveis, muitos comprando imóveis. A gente tem que saber encontrar as oportunidades no meio do caos. E quem sabe se movimentar primeiro, se juntar com os bons, quem está por dentro do mercado, quem sabe fazer acontecer essa questão das arrematações estratégicas, quem sabe se juntar a esses, como nós aqui do Flip Club, você consegue estar garantindo essas oportunidades. Imagina aí que você está comprando um imóvel de 200 mil, pagando 7 mil apenas de sinal e financiando o saldo. Comprar um imóvel de 1 milhão por 500 mil, pagando 25 mil de sinal. É surreal. É surreal, é saber aproveitar a jornada. É um mercado que acaba sendo muito pouco explorado. Até por grandes investidores. Por quê? Porque o pessoal não está olhando o tempo todo. Mesmo que eu esteja monitorando aqui o tempo todo, tem muita oportunidade. São muitos leiloeiros. São mais de 2 mil leiloeiros no Brasil. Só em São Paulo tem mais de 600. São quantas tribunais de justiça de cada designação para poder estar encaminhando imóveis a leilão? Como é que a gente acessa as melhores oportunidades? Primeiro você tem que saber avaliar o que é que você quer. Você sabe o que você quer? Beleza, traz pra gente aqui, a gente vai montar uma estratégia para a gente chegar nesse resultado. Eu quero multiplicar meu capital. Eu tenho aqui 500 mil, eu quero transformar isso no máximo que eu puder em um ano. Pronto, 500 mil você vai transformar em algo em torno de 2 milhões em um ano. Se você manter um ritmo tranquilo de arrematação. Se você conseguir fazer a primeira arrematação, girar e reutilizar 100% desse capital,
você vai conseguir estar acelerando muito mais esse resultado. Depende do quê? Qual imóvel você vai estar arrematando? Qual vai ser a tua estratégia de saída? Sem apego. Porque, por exemplo, tem situações que eu já peguei aqui da pessoa arrematar na comunidade mesmo e criar apego com o imóvel. Ah, o imóvel aqui vale 1.300.000, mas eu só vendo se for 1,5 milhão. Eu falo, pô, irmão, você vende 1,1 milhão. Desocupa, gira o dinheiro, acelera. Você vai criar apego por quê? Ah, é porque o imóvel é muito bonito, é porque esse imóvel aqui, quem tinha era um tio meu, ele tinha um imóvel aqui nesse condomínio também, e ele era muito rico, tinha muito dinheiro, eu gosto do status de estar aqui. Eu falei, então diga o que você quer para você. Você não veio preocupado em girar o dinheiro. Qual estratégia você quer? Aí quando foi ver, ele resolveu ficar com o imóvel. Mas, paciência. A gente fez nosso trabalho, que foi o quê? Prospectar, garantir a posse e tá avançando com isso. O que é que você precisa para estar ganhando escala nesse mercado? Você precisa o quê? Se juntar conosco, se juntar com pessoas que têm experiência, que já têm anos de mercado com isso, que já têm resultado com isso. Como eu falei, só de engenharia civil eu tenho mais de 10 anos no mercado. Só da parte de leilão são mais de 7 anos, garantindo arrematações bem sucedidas. Por quê? Porque toda arrematação que nós entramos, nós conseguimos realizá-las sem nenhum tipo de dor de cabeça, salvo intercorrências. Porque você não tem como saber como o leilão vai ser cancelado. A pessoa vai e em tempo hábil legal ela negociou o débito dela. Situações como essa, não tem o que fazer. É você aceitar e seguir. Fora esses casos, não teve nenhuma arrematação que nós fizemos que não foi bem realizada, não foi bem executada e garantido o resultado da pessoa. Você tem que estar numa comunidade que tem estratégia, você saber como investir, onde investir, ter a assessoria correta conosco em cima da sua intenção. E você é a diferença, né? Você vai sozinho, você vai correr vários riscos. Eu estava conversando com um amigo, aí ele falou assim, Tarcísio, eu fiz um curso de leilão aí em Alphaville. Eu falei, massa, tu não falou nada comigo, né, velho? Tá bom. Como é que tá a tua experiência aí com o leilão? Arrematei 9 bens. Eu falei, massa, arrematou aí 6 imóveis, 3 carros. Eu falei, massa, voltou pra lá. Encontrei o cara 2 meses depois. E aí, como é que tá as tuas arrematações? Pô, velho, 4 foi cancelado. A mulher deu fim no veículo, vendeu num desmanche. O outro, o cara faleceu, o cunhado vendeu o imóvel para outro. O cara desmanchou o imóvel. Me acabei. Eu falei, tu olhou os processos? Deixa eu olhar aqui, me passa para cá os processos. Quando eu fui ver, dos nove, os que foi cancelado não era nem para ele ter entrado. E os outros, estava em processo todas as situações lá, já tudo bem descrito. Dos 9 ele ter entrado em 2. E esses 2, já com 5 meses de arrematado, nem pedido a carta ele tinha feito. Se você não tem a assessoria correta, isso aqui não é uma brincadeira, não é um jogo de aposta. Que você chega lá, preenche na Autofácil, entrega na lotérica e tira seu prêmio em seguida já dizendo que ganhou. Aqui você tem que ter o quê? Tem que ter a assessoria correta, tem que ter a estratégia correta, muito bem desenhada. Você tem que saber fazer o acompanhamento. Por quê? Porque tem prazo legal para tudo. Tem um prazo legal para o imóvel ir para leilão. Tem um prazo legal para poder executar o leilão. Tem um prazo legal para a pessoa poder recorrer e cancelar esse leilão. Assim como para poder garantir que... De novo, perdeu a conexão. Voltou aí. Caiu de novo. E aí? Caiu de novo. Voltou? Em resumo, o leilão ele garante uma alta rentabilidade. Você consegue estar minimizando drasticamente os seus riscos, garantir lucros reais. Não caiu não. Para mim estava aparecendo um sinal aqui de sinal fraco, que tinha caído a conexão. Aí voltou aqui agora. Você saber ter a estratégia correta, você garante ter uma excelente rentabilidade. E a partir do momento que você ganha o primeiro giro, quando é que eu faço aqui? A última vez que eu estava terminando a estratégia com o cliente, aí o que acontece? Ele fala assim, cara, eu vou fazer a primeira arrematação. Ao vender,
eu quero começar a construir renda. Aí eu falei, excelente, a gente arremata o primeiro, vende, ao vender você vai arrematar 3. Já montei até o desenho do padrão do imóvel. Você vai fazer 2 para venda e 1 para aluguel. E a gente vai replicar isso daqui. Por quê? A venda vai garantir ganho de capital, o aluguel vai construir renda. Com um pouco o fluxo dessas arrematações acontecendo, você vai estar construindo renda e sempre subindo capital, sempre podendo estar viajando, sempre poder estar fazendo o que você quer fazer, sempre poder ter uma renda a parte do que você faz do seu trabalho e poder estar performando, poder estar desfrutando. O que eu falo sempre aqui é o quê? O desfrute faz parte de cada conquista. Toda conquista você tem que saber aproveitar. E é isso, pessoal. Foi uma live aqui que eu queria estar fazendo, poder estar compartilhando. Aí, tá toda hora caindo minha conexão e voltando. Poder estar compartilhando esse conteúdo aqui com vocês e poder estar sempre incentivando. Vamos investir, vamos acelerar, vamos mudar o jogo. Tem muita oportunidade para a gente estar crescendo. E a gente crescer junto é a melhor situação, né? Quem ainda não está me acompanhando aqui na comunidade, tem lá o Flip Club. Ao entrar em contato lá, vai cair aqui no suporte para estar entendendo certinho como é que funciona, para estar entrando na comunidade. Vamos para cima. Uma excelente noite. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.